Daí, rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje eu vou passar para vocês um corte de cabelo chamado flat top, que ele tem por característica o topo dele bem reto, o topo bem plano, tá? Esse aqui é o Robson, cliente e amigo nosso daqui, e hoje nós vamos usar o cabelo dele como modelo, beleza? Lembrando que para o flat top o interessante é que o cabelo do cliente seja sempre mais reto, mais liso, ou seja, que a raiz do cabelo ela nasça reto para cima. Se tu for usar esse corte num cliente que tem as raízes do cabelo mais para o lado, para o outro, ou tem um redemoinho na parte lateral ou superior da testa, tu vai acabar fazendo um corte que o cliente não consegue fazer em casa, entendeu? Na hora de pentear, de arrumar em casa, ele não vai conseguir deixar retinho para cima porque o cabelo dele não é propício para isso. Então o interessante é que seja um cabelo que nem o dele, que as raízes são mais simétricas e retas para cima, certo? E também lembrando que é um corte que pode se fazer em cabelo afro, que daí é um corte um pouco mais artístico, que a gente vai desenhando mais na tesourinha e tal, mas também é possível. Beleza? É isso aí, vamos lá então. É interessante sempre ver primeiro o corte que o cliente quer. É uma dica que a gente dá para os barbeiros e tal, antes de colocar a capa, porque geralmente quando o cliente vai explicar o corte de cabelo, o jeito que ele quer, ele usa bastante as mãos para gesticular e explicar. Então é legal pôr a capa sempre depois da explicação, depois que o cliente pediu o que ele queria. Certo? Tá confortável? Tranquilo? Tá bom. Vamos lá então. Para iniciar a gente molha bastante o cabelo, deixa ele bem úmido. Já para ver se tem algum redemoinho, algum amassado no cabelo, às vezes de boné, de alguma coisa assim. Então, pessoal, hoje eu costumo usar sempre o grooming da Knucklehead, que é esse daqui. Muito bom. Ele serve para quê? Para dar uma liga maior no cabelo, uma consistência. Então, se eu for dividir mecha ou se eu for secar o cabelo para cima para mim fazer o topo bem reto, ele vai me ajudar bastante, porque ele dá uma liga no cabelo, um efeito memória, certo? Então, o grooming é essencial para fazer esse tipo de corte aqui, ajuda bastante. Certo. Agora vamos dar uma secada ali para cima, para ele ficar bem suspenso para a gente começar o trabalho. Seguinte, agora eu uso um pentezinho desse, da UAU, certo? E a máquina para fazer a minha lateral aqui. Vou fazer a parte agora da aresta com esse pente assim, ó, usando ele na vertical, certo? Coloco ele aqui, lembrando que o pente tem que estar sempre reto, certo? Não para fora nem para dentro. Se eu fosse fazer um flat top bug, que tem característica da lateral um pouco maior, penteada para trás, aí eu faria essa parte mais para fora, com a aresta maior. Mas como eu vou fazer um flat top com a frente mais alta e a lateral bem baixinha, eu uso esse pente na vertical e deixo ele sempre bem reto, o mais reto possível, assim, ó. Nem para dentro nem para fora, certo? Então, vamos lá. Lembrando que eu estou fazendo dessa forma aqui porque o Robson ele sempre usa a lateral do cabelo ou na 1 ou na 1,5. Então o interessante é fazer sempre pensando na altura da lateral que o cliente quer. Se ele quisesse uma lateral um pouco mais maior, daí eu não faria desse jeito. Eu faria primeiro com o pente da altura que ele quisesse, para depois partir para a aresta. Mas como ele faz nessa altura, a forma mais prática que eu acho de fazer essa lateral é assim. Sempre com o pente bem retinho. É interessante também sempre cuidar para não pegar essa parte da franja aqui, ó, da frente, e cortar junto aqui, certo? Se eu puxar, ó, ela passa para cá. Porque daí quando eu levantar a frente aqui com o corte pronto, a frente vai ficar muito fina.
Então eu preciso dessa parte bem grande para dar uma largura frontal maior, entendeu? Então sempre cuidando para não cortar essa parte aqui, ó. Se você tiver um pouco de dificuldade, você pode prender essa parte aqui, dividir aqui, ó, em triângulo, os dois lados, e prender essa franja aqui. Se você já tem um pouco mais de experiência, não precisa fazer isso. Eu vou fazer dessa forma durante todo o círculo da cabeça aqui, todos os lados. A coroa também. Geralmente, na parte da coroa do cabelo, a gente preserva um pouco mais para baixo, mas como esse corte ele consiste no topo reto e a parte de trás bem curta, eu também faço aqui atrás a mesma coisa que eu fiz na lateral. Vou usar o pente assim, na vertical, e vou tirar todo o cabelo da coroa aqui, deixando ele reto. Para o corte ficar o mais geométrico possível, o mais quadrado e reto possível. Desse lado vamos fazer a mesma forma que a gente fez no outro lado, sempre com o pente na vertical, para deixar a aresta o mais reto possível. Sempre fez para um lado, vem aferindo para o outro lado também, certo? Para não ter nenhum tipo de esquecimento, para não ficar nenhum cabelo maior que o outro, para ficar tudo bem alinhado. Então, fiz para um lado, agora venho corrigindo, aferindo para o outro. Quando eu uso o pente no Clipper Overcomb assim, na horizontal, e passo a minha máquina, eu tenho altura 1,5, certo? Então se eu quiser deixar a lateral do cabelo na 1,5, eu coloco o pente 1,5 e chego até aqui, então ele vai casar certinho, porque o pente na lateral com a técnica Clipper Overcomb dá certinho no pente 1,5. Se eu quiser usar o pente 1, eu faço o seguinte, eu pego o pente assim também e faço ele bem rente à pele, ó. Vou levando para cima, certo? Assim eu tiro um pouco mais do cabelo e acabo deixando a lateral pronta para chegar com o pente 1 ali, sem marca nenhuma. Lembrando que se você for usar outro tipo de pente, pode ser que dê uma variação de tamanho. Então, se for um pente mais fino ou um pente um pouco mais grosso, ou outro tipo de pente, outro modelo, você pode ter outra variação, outro tamanho. Então, isso vale para esse tipo de pente aqui, ó. Feito isso, a gente vem com o pente número 1, que é o que chega certinho nesse tipo de clipper overcomb aqui, como eu expliquei para vocês, e traz o pente 1 até aqui, para unir, para fazer a junção, e depois vou fazer um taper fade aqui na nuca, para dar um acabamento um pouco mais natural, certo? Vamos usar o pente número 1 agora, tá? Para fazer aquela junção. O interessante nessa parte é sempre fazer o C-motion, que é o movimento em C com a máquina. Ou seja, puxar ela para fora, certo? Se eu levar ela reto toda a vida, eu posso bem facilmente fazer uma marca aqui, ó, que vai ser mais difícil de tirar. Eu vou ter que acabar diminuindo o cabelo em cima, deixando mais baixo para tirar essa marca e acabar perdendo essa parede reta que eu tenho aqui. Então o interessante é sempre um movimento em C, tirar a máquina para fora. Uma dica legal também é sempre trabalhar com uma escovinha para ir limpando
onde tu está trabalhando, ou então um pente para ir puxando o cabelo para baixo, para ele ficar na posição que a máquina pega ele melhor. Porque quando essa mão está desocupada, geralmente eu vejo por aí muitos barbeiros que têm o costume de apoiar a mão em cima da cabeça do cliente e cortar o cabelo com a mão em cima. E isso pode ser um pouco desconfortável para o cliente, também é um pouco cansativo. O ombro da gente que é profissional acaba cansando, podendo ocorrer no futuro uma bursite, alguma coisa assim. Então a postura é importante e também o conforto do cliente. Então evitar sempre a mão descansando na cabeça do cliente para não ocorrer nenhum problema tanto no ombro como também desconforto do cliente, certo? Ok, agora a gente vai fazer a parte do taper fade, que é a parte da nuca aqui, para ficar um acabamento bem natural, certo? Partindo da 0 baixa até chegar nessa 1 aqui. Sempre mantendo o cliente mais limpo possível também, para gerar mais conforto para o cliente, certo? Aqueles cabelos soltos na nuca, na orelha, acabam coçando, irritando. Algumas pessoas têm alergia também. Então é interessante sempre, durante o corte, ir limpando várias vezes o cliente. Certo, agora eu passei a 0 baixa, agora eu vou passar a 0 intermediária, que seria a alavanca no meio, nem alto nem baixo, certo? No meio aqui, ó, para tirar aquela marquinha que eu fiz com a 0 baixa. Sempre em movimento C, né? Perfeito. Agora nós vamos fazer a junção do topo do cabelo com essa aresta aqui, certo? Vou puxar esse cabelo para fora e tirar todo o excesso que tiver aqui na minha baseline aqui, ó. Certo, agora eu vou umedecer mais um pouco o cabelo para ele ficar mais dividido aqui, para mim separar essa parte da franja aqui, como eu falei antes, a parte do topete. Umedecer bem ele. Nessa parte aqui o grooming volta a me ajudar, porque o cabelo fica mais separadinho, ele não fica voltando e bagunçando de novo. Então evita que eu precise usar uma presilha ou algo do tipo. Puxo de cima para baixo e quando chegar na minha baseline eu tiro todo o excesso, certo? Agora, para mim unir a parte da franja do topete com a baseline e a aresta, eu faço o seguinte, para mim conectar os dois. Eu puxo do meio para cá, certo? Do meio para cá. Pego com o pente e puxo essa parte da frente para fora, para que a minha franja fique maior do que a lateral, certo? Então eu pego aqui e puxo para fora. E deixo conectado. Fazer o outro lado, a mesma coisa. Faz a mesma coisa desse lado, puxa a parte de cima para a lateral, até eu chegar na minha guia aqui, que é a minha baseline, certo? Ó. Tiro todo esse excesso aqui, ó.
Agora a parte da franja do topete, eu faço a mesma coisa. Para me conectar ela com a lateral, eu puxo o pente para cá, ela toda. E essa parte da frente eu puxo para fora, certo? Para que a minha franja fique maior do que a aresta. Estou fazendo da forma mais simples possível para que fique bem prático, bem simples de fazer, entendeu? Sem nenhuma técnica milagrosa, sem nada muito difícil, nada muito complicado. A forma que para mim é a mais simples e mais prática possível. Para nós fazer um corte bem feito e comercial, que sirva para o dia a dia, que não vai ficar 1h30, 2 horas no corte, mas também fique um corte perfeito, certo? Agora eu vou secar o cabelo. Eu vou deixar ele bem levantado para cima, para mim trabalhar com o pente de flat top que eu tenho ali, que ajuda bastante, facilita o nosso serviço. Certo. Esse aqui, ó, é o pente que eu uso, certo? Para fazer flat top. Ele é um pente bem prático, bem simples. Ele segura bem o cabelo, então quando eu puxo o cabelo para cima não escapa nada. O corte fica muito mais perfeito. Tem gente que utiliza aquele outro pente para fazer a parte superior, tem gente que utiliza outros tipos de pente, mas esse aqui é o mais prático e eu uso sempre ele para facilitar o meu serviço e para deixar a parte de cima com o topo mais perfeito, mais retinho, certo? Certo, agora com a parte do topo bem esticada, bem seca, ó, o grooming deixa ela bem levantada, ó, não deixa o cabelo ficar caindo, então vai facilitar bastante o corte do cabelo, certo? Vamos lá então, vamos começar a usar o pente flat top.
A parte da frente aqui, eu vou deixar mais ou menos essa altura, vou tirar só um pouquinho mais aqui, certo? E a parte de trás eu vou deixar um dedo de altura. O tamanho é variável, cada um faz como quer. Eu fiz conforme ele queria, eu conversei com o Robson antes, com o cliente, e esse tamanho foi pré-determinado antes. Então, se o cliente quiser a frente mais alta, dá para fazer. Se o cliente quiser a parte da coroa aqui um pouco mais alta, dá para fazer. A lateral um pouco maior também dá para fazer. Isso varia de acordo com o gosto do cliente, tá? A parte de trás eu faço a mesma coisa, só que com o pente na vertical, usando ele em pé assim, ó, e tiro todo o excesso que eu for aparecendo aqui, para deixar o mais reto e o mais quadrado possível.
Vocês estão vendo que para aferir o corte, eu uso o pente de todos os ângulos. Uso na horizontal, uso na vertical, uso em 45 graus. Como for possível, for necessário, eu vou fazendo para aferir tudo e tudo ficar certinho, tudo ficar reto e nenhum fiozinho escapar e ficar dobrado ali e acabar não sendo cortado, certo? E a lateral estou deixando bem reta, a parte de cima também, e a parte de trás estou fazendo um acabamento mais arredondado para ficar mais de acordo com o crânio, porque o occipital dele aqui não é muito saltado, dá para ver que ele é bem reto. Deixa eu mostrar, ó, tá vendo? O formato do crânio dele é bem simétrico, aqui é reto. Tem pessoas que têm o occipital mais saltado aqui. Se fosse o caso dele, eu faria a partir do occipital reto para cima. Como o crânio dele já é mais retinho aqui, eu só sigo a curvatura da cabeça e faço o acabamento em cima. É um pouco mais simples, certo? Lembrando também que se o cliente tiver o formato da cabeça um pouco mais oval, mais afinado na parte de cima, é interessante sempre deixar a lateral reta. Eu começaria essa parte da aresta um pouco mais para baixo, para que ele não ficasse para dentro, certo? Se ele tivesse a cabeça mais para fora, eu comeria um pouco mais ainda essa parte da aresta aqui. Então, assim, tudo varia de acordo com o formato do crânio. Tem que ter um pouco da questão do visagismo para que fique uma questão bem harmônica, o corte fique totalmente bem feito, bem harmonizado. Quem olhe de lado, de perfil, veja um cabelo totalmente simétrico, certo? Isso é importante também. Uma limpada e uma conferida. Certo, agora a parte do topo está praticamente pronta. A gente só vai dar uma conferida. Eu vou levantando com esse pente um pouco mais fino, que segura mais o cabelo, as cerdas são mais juntas. E vou tirando o acabamento, todo o fiozinho que tiver sobrado, eu vou tirando com essa tesoura dentada, certo? Se eu usar tesoura de corte normal, quando eu for fazer o acabamento, se eu errar ou baixar um pouco demais a mão ou tremer, eu posso fazer buraco no cabelo. E com essa tesoura eu não tenho risco de fazer buraco no cabelo e também tem um acabamento muito mais limpo e muito mais suave, principalmente nas bordas do cabelo aqui, ó, certo? Então vem aqui por cima, ó, tirando só o pouquinho que sobrou, algum fiozinho que ficou para trás. Só pelo barulho da tesoura você vê que alguns
lugares que você passa, pega alguma coisinha de cabelo. É aquilo dali que a gente quer tirar. Aqui é a mesma coisa. Sempre só nas pontinhas do cabelo, para não acabar estragando a parte de cima que já está toda reta já. É importante em todo o flat top usar a tesoura dentada na parte de cima, que o acabamento fica muito mais perfeito e as quininhas ficam um pouco mais suave, não fica tão agressiva, tão pontuda ou algo assim. Esse cabelo não foi feito um fade, um degradê, nada disso. Mas mesmo assim ele tem a parte um pouco mais curta e ele vai escurecendo na parte da aresta. O maior segredo para um fade ficar bonito, bem feito, visualmente, esteticamente bonito, é a coloração dele, ele partir do claro para o escuro. Mesmo que esse não seja um fade, ainda assim ele tem uma variação de cor, do cinza para o escuro, certo? Eu procuro sempre com a tesoura dentada e dar uma aliviada nesses tons mais escuros onde a gente encontra em alguns lugares. Alguns lugares a cabeça é um pouco mais baloada, tem algumas deformações, alguma coisa assim, fica um pouco mais de cabelo e acaba ficando mais escuro. Então eu dou uma suavizada onde tem uns tons mais escuros para ficar uma coisa mais limpa, certo? Aqui, por exemplo, ó, nessa parte um pouco mais escura, eu bato um pouco a tesoura dentada e ela já vai dar uma suavizada na cor. É pouca coisa, tá? Para não acabar ficando claro demais. Isso, todo corte eu faço isso, tá? Independente do tipo de corte, tipo de degradê, se é da 0, se é da meia, da 1. Eu sempre acabo procurando os pontos mais escuros para dar uma suavizada com a tesoura, para o corte ficar mais uniforme, a coloração ficar mais uniforme. Todas as técnicas, todo o passo a passo usado nesse corte, a gente está mostrando aqui, tá? Não tem nenhuma parte que a gente vai acabar pulando, ou alguma técnica que foi usada, ou algum passo que foi usado para fazer o corte que a gente vai editar, vai tirar. Todos os passos e todas as técnicas usadas a gente vai mostrar para que realmente você possa fazer na sua barbearia, você possa fazer no seu cliente um corte exatamente igual esse e talvez até melhor, né? Aperfeiçoar as suas técnicas aí. Ó, agora a gente tem a cor mais suave, não tem aquela transição forte do claro para o escuro, certo? Se fosse um degradê teria um pouco mais, mas mesmo assim a gente suavizaria a transição para não ficar aquela coisa muito marcada, certo? Então, assim, pelo menos ao meu ver, esteticamente fica mais bonito. Agora vamos fazer o acabamento do cabelo para a gente finalizar esse corte. Então, pessoal, vamos lá.
A questão do acabamento, eu sempre faço tirando o mínimo possível, certo? Para deixar o mais natural possível. Eu evito sempre desenhar a testa, tirar acabamento em testa, até porque quando a gente tira o acabamento da testa, uma semana, às vezes nem leva uma semana, já está crescendo aqui, como se fosse uma barba, uma coisa estranha, entendeu? Então fica ruim para o cliente não consegue fazer manutenção em casa. E se for fazer, pode até estragar e ir aumentando e ficar uma coisa muito feia. Então assim, a testa a gente sempre deixa natural. Se o cliente já vem para a barbearia, vira nosso cliente, já vem com a testa desenhada, marcada, a gente sempre indica o cliente a deixar crescer. É melhor esperar uns 2, 3 meses para aquilo ali crescer e normalizar, se juntar com o cabelo do topo, do que tu ficar fazendo essa manutenção e sempre insistir nesse erro, sabe? Então, evitar sempre marcar a testa, marcar a têmpora aqui, sempre o mais natural possível. Tanto na testa como aqui também, sempre só tirando os pelinhos mais longos para ficar o mais natural possível, que é o mais prático do cliente manter em casa. Agora a gente vai para a finalização do corte, dar uma limpada geral, passar a navalha nos acabamentos e finalizar o corte com a pomada, certo?
Sem procurar também, né, passar a navalha o mais leve possível, para não causar nenhum tipo de vermelhão, de vergão no cliente. Evitar corte, isso acontece, é claro, de vez em quando pode acontecer, mas sempre o máximo cuidado para que o cliente saia o mais confortável possível da sua barbearia. Para passar um pós-barba, onde foi passado a lâmina. E agora vamos finalizar com a pomada e o secador para finalizar o corte.
Vamos finalizar esse penteado aqui com a pomada da Knucklehead, que é essa daqui, ó. Ela é uma edição especial deles, certo? Ela tem um perfume bem diferenciado que eles lançaram agora nessa pomada. E ela tem o efeito molhado, à base d'água, certo? Efeito brilho. Só um tanto assim considerável, para o cabelo ficar bem esticado, bem brilhoso. Agora eu uso um garfinho desse daqui para puxar os cabelos que estão aqui no meio, todos para cima. Para deixar ele realmente bem em pé. Por isso que o corte tem que ficar bem reto em cima, para que nesse momento aqui não apareça nenhum desnível, para não precisar voltar e cortar de novo. Vou pegar um pente mais fino para pentear as laterais. Parte da frente também, ó. E para finalizar, eu gosto de passar sempre um pouco o secador morno, a temperatura média, só para dar uma naturalidade no cabelo, dar uma soltadinha nos fios, sabe? Para ele ficar um pouco mais natural, com um pouco mais de movimento.
E agora eu jogo um pouco de vento frio para dar aquele choque térmico e finalizar. Certo, pessoal? É isso daí. Esse foi o flat top. É um corte que tem por característica o topo bem reto, certo? As laterais também a gente deixou bem reto. Fiz um acabamento na nuca que é o taper fade para ficar mais natural. E esse corte ele se originou por volta dos anos 80. Ali é uma pegada bem militar, certo? E ele se popularizou mais ainda por volta de 1985, quando surgiu o filme com Arnold Schwarzenegger. Apareceu usando um corte desse, bem reto em cima. Então acabou viralizando naquela época ali. E é isso aí, esse é o flat top.